volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar sobre o mídia ativismo, o arte ativismo ou a ação militante no Sul Global. E eu estou trazendo aqui a Andréa Medrado, que é professora na Escola de Mídia e Comunicação da Universidade de Westminster, em Londres. Então, muito obrigado, Andréa, por você estar aqui com a gente nesse episódio do Tecnopolítica. E a Andréa está aqui com a gente porque, navegando ali na internet, eu descobri um livro que a Andréa lançou junto com a professora Isabela Rega, que é um livro que se chama Media Activism, Art Activism and Fight Against the Marginalization the Global South. Ou seja, né, um livro sobre o mídia ativismo, a arte ativismo. Arte ativismo é difícil de falar para mim. E o combate contra a marginalização no Sul Global. E que vai ser lançado em breve no Brasil. Então, nós estamos aqui fazendo um avant-première, hein? É isso, né, Andréa? Então, Andréa, obrigado aqui pela sua presença. E eu queria dizer o seguinte, o livro que vocês escreveram traz muitas experiências, né, experiências marcantes, né, no Rio de Janeiro e no Quênia, né? E vocês fizeram esse diálogo, né? Mas antes de entrar mesmo nessas questões, nessa perspectiva decolonial, interseccional, que vocês articulam nos experimentos, nessa antropologia quase assim que vocês praticaram, né? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a importância e o que é esse mídia ativismo no Sul Global. Por que mídia ativismo? Oi, Sérgio, muito obrigada pelo convite. Eu que Feliz de agradeço. estar aqui. Então, né, são, na verdade, experiências ativistas, né, utilizando diversos territórios midiáticos, assim, se a gente fosse um pouco filosófica aqui, no Rio de Janeiro, que eu já vinha trabalhando há muito tempo. Na verdade, eu comecei trabalhando assim com comunicação comunitária. E aí eu acho que muitas das iniciativas de comunicação comunitária, né, começaram também a ocupar todos esses espaços aí em redes sociais. O Rio de Janeiro tem uma cena muito, muito forte, né, muito ativa e ativista, no sentido assim, literal da palavra. E aí veio daí esse interesse, né, na verdade, eu fui meio que seguindo a pesquisa, de certa forma, né? Eu fazia, por exemplo, pesquisa sobre rádio de poste, rádio comunitária, e sempre acompanhando diversos grupos em Salvador, que é de onde eu sou, e no Rio. E acompanhando isso ao longo dos anos, e esses espaços, na época pré-mega-eventos, por exemplo, antes da Copa do Mundo, antes das Olimpíadas, a gente observou uma atividade muito forte, né, nesses espaços online, por exemplo, com grupos de Facebook, páginas de Facebook, toda a questão, por exemplo, das transformações que o Rio de Janeiro estava passando para se preparar para os mega-eventos e como esses grupos, os grupos, né, ativistas se mobilizando para contar uma outra história, por exemplo, da favela, uma outra representação, que não é aquela representação simplista de criminalizar a favela ou romantizar a favela. Né? Então, todas essas outras representações que vinham ali nesses espaços, nas redes sociais, apesar de que a gente sabe que, né, nem tudo é maravilhoso de jeito nenhum, mas, enfim, houve oportunidade, né, de criar esses espaços nas redes sociais, e foi um período que eu estava assim, acompanhando isso e vendo muita coisa acontecer, a questão também da violência policial e como os grupos se mobilizam para fazer meio que uma rede de proteção mútua também, quando acontece, por exemplo, operação policial. Eu estava já acompanhando isso há muito tempo, né, na minha pesquisa, e foi quando eu mudei para o Rio, na verdade, para trabalhar no Rio, e comecei a acompanhar isso de perto.
E aí, como foi que começou a virar uma coisa mais sul, mais ampla? Foi meio que até um acidente, assim, um Uhum. acidente Olha, feliz, digamos assim, porque eu vim num congresso, acho que foi até aqui na Inglaterra, mas na época eu não morava ainda aqui, e apresentei esse trabalho. Na época era justamente essa mobilização pré-mega eventos que estava acontecendo com grupos no Facebook, Instagram, Twitter, todo esse ativismo de redes sociais, por exemplo. E aí, quando eu apresentei, aí um pessoal que eu tinha trabalhado aqui antes, que aí é outra história que eu fico lá e cá, já morei aqui, voltei para o Brasil, agora estou aqui, mas enfim, mas para. você se formou no Brasil ou aí na Inglaterra, André? Então, É, a minha mais ou história menos. é um pouco complicada. Vamos lá. É, Eu sou de Salvador, sim. eu me formei em Salvador, na Católica, que lá chama UCSAL, não é É, o que é Universidade Católica de Salvador. Aí depois eu fui morar fora, eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, uhum. com uma bolsa. Também estudos de mídia, comunicação, tá. Eu comecei a seguir essa carreira acadêmica, mas eu era publicitária, né? Antes, Olha só, é parece uma outra publicitária. vida. Eu fico. Não, deixa eu fazer uma piada ruim aqui. Não, não. Aí a gente voltou. Tá. Aí fiz mestrado, aí depois voltei para o Brasil. Aí trabalhei no Brasil alguns anos, 2 anos lá, dei aula em universidades particulares e tal, em Salvador. Sim, Aí depois vim para a Inglaterra para fazer doutorado. Aí fiz doutorado na Inglaterra, fiz pós-doc na Inglaterra, trabalhei na Inglaterra 1 ano, numa universidade de Bournemouth, que é onde a Isabela Rega trabalha. Então, ah, nessa tá. época que eu trabalhei lá, eu na verdade não conhecia a Isabela, mas eu conheci algumas pessoas que conheciam a Isabela. E aí voltei para o Brasil, é... enfim, diversos motivos. Aí meu filho nasceu no Rio, meu filho é carioca, Ah, em 2014. E aí eu fiquei no Rio 7 anos, e aí agora voltei para cá em 2020. Então, assim, para simplificar, vamos dizer que nos últimos 15 anos, entre Brasil e Inglaterra, perfeito. mas a graduação foi em Salvador, na verdade. Mas aí Uhum. mestrado e doutorado e tal, eu acabei fazendo fora. Então, tem uma trajetória meio, meio cigana, assim, meio Ah, viajante aí. É. sim. E, Ah, e sim, você esqueci. você estava falando dessa questão do Sul, porque Ah, aqui a gente já discutiu muito a questão do ativismo digital, mas uma questão que chama atenção no título do livro que vocês lançaram é o mídia ativismo e o arte ativismo, né? Ou seja, é um ativismo que coloca toda a sua organização em torno das mídias, é isso? sim, boa pergunta. Então, vou só retomar o ponto do Sul e Sim. aí entro no ativismo, ou Uhum. artivismo, né? É. Então, quando eu apresentei esse trabalho com a perspectiva especificamente do mediativismo de favela, que até um amigo meu, Léo Custódio, publicou um livro, Mediativismo de Favela. Ele argumenta que o mediativismo de favela é um tipo especial de mediativismo que merece um termo especial, mediativismo de favela, né? Uhum. E aí, colegas que eram meus colegas aqui na Inglaterra, quando eu trabalhei aqui, há muitos anos atrás, falaram assim, olha, que aqui tem essas questões como se fossem os editais, né? Que as grants. Vamos tentar uma grant networking de redes. Vamos tentar uma grant de redes, porque eu acho que esse modelo do Brasil é muito interessante e pode ser um conector para coisas parecidas que estão acontecendo em outras partes do mundo, em especial na África, e porque também tinham pessoas que estavam participando desse projeto que tinham contatos no Quênia. E era Uhum. gente, inclusive, que trabalha com animação, animation. Então, a pessoa, pô, vamos ativar essas redes da gente com o André, as redes do Brasil, e vamos ver como que pode acontecer algum tipo de troca, porque muitas vezes os diálogos acontecem muito, apesar de todas as relações diaspóricas e históricas e culturais que a gente tem. Por exemplo, eu sou de Uhum. Salvador, né? Sim. Capital africana do Brasil.
apesar de tudo isso, a gente explora muito pouco, né, esses diálogos, digamos assim, sul-sul, pela geopolítica mesmo, e ironicamente também o projeto financiado com dinheiro da Inglaterra, né? Mas, enfim, Ou seja, Brasil, África, Quênia, com dinheiro, com dinheiro inglês. com dinheiro. Ah, mas eu acho que Olha, preparative justice, dizem justiça, a justiça justiça, reparatória. justiça para, exato. Sei, sei. Numa época que as coisas estavam melhores aqui, viu? Vou te falar, para conseguir esse tipo de financiamento, que agora está bem mais difícil com o governo atual. É. Mas então aí a gente pensou, bom, vamos explorar essa troca, né? De como esses grupos dialogam uns com os outros, aprendem uns com os outros, o que existe em comum, digamos assim, são as conquistas, o que funciona, e quais são as barreiras, e quais são as dificuldades. E a gente começou, óbvio, a descobrir muita coisa em comum. Por exemplo, a questão da visibilidade, que a gente fala de ativismo, né, digital, e métricas, e likes, e shares, Sim. e tudo mais. Visibilidade é fundamental, às vezes é o objetivo principal, né? Pô, todo mundo é invisibilizado, no caso, por exemplo, da favela, as histórias que ninguém ouve, que ninguém vê e tal. Então, todo mundo busca essa visibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente agora vê a visibilidade, às vezes, virando uma faca de dois gumes e virando uma vulnerabilidade, e os grupos sofrendo muito, né? E como é que lida com isso? E a gente começou a ver que tinha essas coisas em comum entre esses grupos do Quênia, que eram, na verdade, contatos, que essa rede, né, do pessoal que começou a trabalhar comigo nesse projeto, que assim a gente fez o projeto, conseguiu financiamento, e aí começamos as atividades dessa rede, que tinha o nome de e-voices, sei lá, e-vozes, né? A gente conseguiu financiamento, e aí a gente fez, tipo, eventos, fez um evento na UF, no Museu da Maré, com mídia ativistas de favela lá, foi a abertura do evento, foi super legal, aí vieram alguns membros da rede do Quênia, que foram lá, e conheceram um pouco do trabalho, né, dos ativistas daqui, e conheceram o Museu da Maré, que é maravilhoso, né, um museu maravilhoso, um dos museus mais lindos que eu já vi na minha vida, assim, um projeto maravilhoso. Então, e aí depois a gente fez uma atividade, um evento no Quênia. E aí foi, inclusive, após a morte, o assassinato da Marielle Franco. Então, estava todo mundo muito mexido com aquilo, com o que aconteceu, da Marielle e do Anderson. Então, quando a gente foi no Quênia, uma das pessoas que a gente trabalhava teve a ideia de fazer, olha, por que a gente não usa a história da Marielle Franco? Porque ela representa marginalização, né, de um modo tão interseccional, né, por ser uma cria de favela, uma mulher negra na política, lésbica. E aí essa narrativa da Marielle acabou os quenianos, os artivistas quenianos fazendo uma animação para homenagear a Marielle. E foi uma experiência muito bonita, assim, muito forte, sabe? De como pessoas que nunca se viram na vida, assim, com todas as barreiras, né, assim, de língua, de cultura, de tudo, conseguiram conectar através desse artivismo, dessa atividade artística, digamos assim. E a diretora desse filme era uma mulher maravilhosa também, queniana, chamada Nyendo Muki, uma diretora queniana. Ela conseguiu, por conta própria dela, não parte do nosso projeto, vir para Salvador e fazer uma animação em Salvador sobre o Wangari Maathai, que era uma política queniana, ativista ambiental. E aí, dessa vez, os brasileiros, ativistas baianos, fizeram um vídeo sobre a Wangari. E aí a gente vê, né, como é que uma linguagem artística realmente traz não diria que é uma cura, né, porque é um pouco exagerado, mas a gente tem essas cicatrizes, digamos assim, de legados coloniais e colonialistas, e então esse diálogo foi muito importante, assim, muito interessante. E por que o termo ativismo? Então, no Brasil, a gente usava mais o termo mídia ativistas mesmo, porque você falou, né, uma perspectiva meio antropológica e tal. Eu venho dessa perspectiva da pesquisa etnográfica, etnografia de mídia. Então, sempre com esse princípio assim, como é que as pessoas se referem ao trabalho que elas fazem pela ótica, pela perspectiva delas. Aqui, tô falando aqui no Rio, não estou no Rio.
lá no Rio, eles falavam desse termo mídia ativismo. Eu acho que muitos dos grupos também vinham dessa herança da mídia comunitária, né, de trabalho Hum. com mídia. No Quênia, eles usavam mais o termo artivismo. E foi a primeira vez que eu, inclusive, encontrei esse termo combinado de arte com ativismo, artivismo. Ativismo. E, e porque o grupo que a gente trabalhou lá é, na verdade, uma iniciativa, um projeto chamado PAUA 254. PAUA enfim, é tipo um queniano para falar power, né? E Ah, PAUA. Paua. É como o PAUA. inglês fala, né? O E aí, britânico fala exato, aí eles Paua. lançaram PAUA. E aí o 254 é o código do telefone do Quênia. Ah, E essa iniciativa foi fundada por um fotógrafo que documentou a violência eleitoral que ocorreu no Quênia, a violência entre tribos, enfim. E aí ele criou esse projeto para dar apoio a jovens artistas de comunidades vulnerabilizadas. Então, um trabalho super legal que eles fazem lá também. Por exemplo, uma coisa muito legal que eles fazem é uma coisa muito assim, como você pode viver da arte, como você pode ganhar dinheiro, como se sustentar sendo um fotógrafo, sendo um escritor, escrevendo, sendo um ilustrador. E aí a gente conheceu essa iniciativa lá. Então, no Quênia, eles usam muito isso, o artivismo, né? Então, veio deles, na verdade, o artivismo do Quênia. Mas, poxa, os grupos que a gente trabalha aqui também são totalmente artivistas, sim. no Rio. É, também, né? Por exemplo, o pessoal que eu conheci, que eu trabalhei da Maré Vive, fotógrafos maravilhosos, fazem vídeo, cineastas, enfim, a arte sempre faz parte, né, desse ativismo digital. Ela circula, ela conecta as narrativas. Então veio daí essa coisa do artivismo. Era uma coisa que eu não tinha trabalhado antes. Na hora de traduzir, a gente fica até assim, né? Tipo, é ativismo midiático, mídia ativismo, Activism. É, mas difícil. eles chamam de artivismo. E o próprio site deles é assim, artivism. É. Então aí a gente trouxe, e eu acho que conecta super legal, embora alguns grupos prefiram, sei lá, se definir como mídia ativistas, outros mais como artivistas. E nessa sua jornada de pesquisa e de ação também, de acompanhamento, observação, enfim, você você tem encontrado também esses grupos que têm uma tradição diferente de uma cultura mais hacker, assim, vou chamar de um ativismo que é mais tecnológico? Você acha que ele se aproxima com esse mídia ativismo, com arte ativismo? Você tem visto isso? Eu acho que sim, eu não trabalhei diretamente com esses grupos com esse caráter mais hacker, assim, aqui na Inglaterra tem tido muito a discussão sobre o data activism, né? Ativismo de De dados? dados, por exemplo. É, não acompanhei tanto, mas pode ser por causa do período também que eu Sim. fiz a pesquisa, eu coletei os dados, porque eu tenho acompanhado, né? Ficando também aqui ligada nas redes sociais, acompanhando os grupos que eu trabalhei lá, que esse caminho do hacker, do ativismo de dados, também está crescendo muito com jovens, né? Tipo, por exemplo, coisa de aprender programação, todo o movimento para que as pessoas se mobilizem e aprendam a fazer programação, e, Sim. enfim, a atuar nesses espaços aqui. Eu acho que é um espaço muito, muito, muito interessante que aí talvez seja para o próximo projeto, torça por mim, porque inclusive a gente tentou uma outra grant agora, Ó, com a outra galera, mas indo mais pelo caminho até da segurança, da criptografia, sei. mais por esse lado aí dos dados, apesar de que eu não sou dessa área Ah, por exemplo, de ciências da computação, mas eu acho que é uma área bem, bem interessante também. Tomara que dê certo esse projeto, que a gente é, mas vai ter trabalho legal para fazer com
com o pessoal no Brasil. Mas deixa eu te colocar uma questão aqui, né? Você trabalhou com coletivos, no livro você relata o Maré Vive, Papo Reto. Esses coletivos, eles, naquilo que você conseguiu captar ali, eles têm objetivos de engajamento com reivindicações concretas, ou eles acham que o processo é mais importante que a finalidade? Ou seja, eles têm que estar o tempo todo engajados, porque é uma luta cotidiana, ou como muito da cultura hacker. A cultura hacker muitas vezes não tem uma finalidade que não seja se manter livre, né? O conhecimento se manter livre. Como que você caracteriza esses movimentos, esses ativistas assim? Boa pergunta. Eu acho que tem um pouco dos dois, sabia? E Uhum. depende do momento. Tá. E assim, falando com muita humildade também, porque, né, inclusive, muitos dos membros desses coletivos são atualmente pesquisadores também. Claro. Então eu fico sempre meio. Enfim, mas pelo que eu observei, assim, eu já vi as duas coisas ocorrendo. Tem momentos pontuais em que existe um objetivo, digamos assim, uma campanha, uma mobilização, né? Isso acontece muito com a questão, por exemplo, da violência policial, né? Do genocídio da juventude negra nas cidades brasileiras. Então, sei lá, né? Jovens que são mortos, Sim, assassinados, a palavra é essa, em sim. operações policiais, e que a representação midiática é sempre aquela do é, dando a entender que estava envolvido com tráfico, enfim, Claro. todas essas histórias. Então, aí, nesses casos, eu acho que tem um objetivo pontual, digamos assim, de trazer justiça, de contar uma outra história. A gente viu o caso, por exemplo, do Rafael Braga, que Absurdo. vários grupos se mobilizaram, grupos de favela, e contaram aquela história de uma forma diferente e tiveram, né, um certo sucesso, digamos assim. Nunca é um sucesso, É, né, na verdade. Mas, assim, então, nesses casos, eu acho que às vezes a gente vê um objetivo pontual. Mas eu acho que tem a questão do processo, do cotidiano também, ali, muito, muito forte, que, inclusive, é bem diferente da perspectiva, se você ler a literatura, por exemplo, europeia, do é. mídia ativismo acadêmico, muito tem aquela coisa assim, o protesto, É. tática, deu certo, não deu certo. Eu fico sempre um pouco preocupada com isso também, porque Ah, com a quantidade de dificuldade, assim, o contexto que a gente vive, que os grupos, que os coletivos operam, né? É tanta dificuldade, é tanta barreira. Se a gente começa assim, essa tática deu certo, não deu certo, alcançou, não alcançou, fica quase assim, como se eles estivessem fadados ao fracasso, digamos assim, né? sim. Não é uma palavra boa, mas então eu acho que os processos também são muito fortes, muito importantes. Na pandemia, eu estava uma parte da pandemia aí no Brasil e uma parte eu estava aqui, então, mas eu acompanhei um pouco toda a mobilização que aconteceu, que os coletivos todos fizeram um trabalho fundamental de mapear as famílias mais vulneráveis nas favelas e apoiar, e que as pessoas fossem até eles, e eles centralizando aquilo ali de uma forma assim impressionante, assim. Quando eu compartilho isso um pouco, as pessoas aqui ficam sempre muito muito mexidas com isso, assim, muito emocionadas, assim, com a capacidade de Porque, mobilização que os grupos têm. porque aí, Andréa, no caso da Inglaterra, não tem esse tipo de ação de que nem as pessoas se mobilizaram para fazer comida, para fazer cuidar de distribuição de alimentos. Isso não existe aí, né? É. Não, acho que sim, que houve É. também aqui, acho que sim, mas diferente, né? Não, A não, pobreza não é tão dramática que nem no é, Brasil, né? acho que não exatamente da mesma forma, né? Tem a questão, por exemplo, dos que eles chamam dos food banks, que agora, inclusive, a pobreza que aumentou muito, né? A desigualdade aumentou muito aqui
na Inglaterra. Então, tem acontecido, às vezes, assim, de até colegas da universidade que têm um contrato precarizado e precisam usar os food banks. Então, Os de food certa forma, banks é o quê? É um recurso específico para alimentação? são tipo centros comunitários que as pessoas doam comidas, alimentos, você vai lá e E pega. consegue e pega. Então, assim, tem uma certa mobilização, mas essa movimentação nas Isso redes sociais. é o resultado do neoliberalismo aí na Inglaterra. Nossa, eu morei aqui 10 anos atrás, não, 13, ai, nem sei, né? Voltei em 2020, e vi muito, assim, a diferença, o impacto nas universidades, especialmente, assim. Olha só. Mas continua, você estava falando então dessa ação na Covid no Brasil, você viu que foi bastante intensa nessa área que você. Isso. E eu acho que exato. E eu acho que no Quênia também, assim, eu observei, o Quênia também é interessante, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas por que Brasil e Quênia? E às vezes eu pergunto, mas você pode fazer uma pesquisa, sei lá, sobre a Alemanha e Canadá e ninguém te pergunta nada, né? Porque é Brasil e Quênia. Você tem que justificar de 10 jeitos por que você Sei. fez a pesquisa sobre Brasil e Quênia. Não, porque as pessoas sempre pensam, deveria ter sido algum país lusófono, né? Enfim, Brasil e Moçambique, enfim. É. Mas eles têm os quenianos são extremamente ativos nas redes sociais, no Twitter, um pouco como os brasileiros, é Olha interessante, assim. só. Eles têm também uma cultura online, assim, de social media, de mídia social muito, muito forte. E também, assim, né, protestos pontuais, injustiças, questões políticas. Então, assim, aquele objetivo mais claro, mas também a questão da mobilização cotidiana mesmo, de, de valorizar os artistas mutuamente, de se protegerem, de contarem histórias que não são contadas. Quando alguém está passando por um perrengue, os grupos mobilizam e ajudam, enfim, se fortalecem. Lógico, né? Assim, Claro. seres humanos, então, não é para dizer que não tem briga, não tem conflito, claro, claro que tem também. Mas eu acho que essas dinâmicas assim são parecidas, de certa forma. E me fala uma coisa, é uma questão antes de você me falar o que você colocaria como os elementos mais relevantes dessa descrição que você traz no livro, ou dessa análise. Eu queria te falar uma coisa. Tem um grupo que vocês relatam, um grupo que utiliza o WhatsApp para proteção dos residentes, me parece, na favela no Quênia, né? Mas isso acontece também no Brasil, mas o veículo é um mensageiro instantâneo de uma mega plataforma que é do grupo Meta, hoje é o Facebook, né? Os ativistas, eles têm consciência desse poder descomunal das plataformas, que até o próprio ativismo passa a ter que recorrer às plataformas para poder se realizar. O que você acha disso? Você acha que a gente falaria um hackeamento, é um uso que se faz porque senão não teria outra forma de fazer, mas tem-se consciência, a consciência disso é importante? O que você viu? Sim, e é uma questão, acho, bem interessante, bem contraditória, né? Sim, Exatamente. Os ativistas sabem que essas plataformas são estratégicas e são muito importantes, e eles usam e sabem usar e tirar proveito, né? No momento assim do auge da minha pesquisa, ainda era muito o Facebook, que eu acho que agora eu, né? Mas assim, o Facebook era ainda muito. Então, por exemplo, os grupos, né, com atualizações quando tem operação policial, gente, cuidado, tal área não sai de casa, não está seguro, fica em casa, não volta para casa, né? Isso, né? E usando e tudo através da Meta, né?
Mas sim, eles têm essa consciência de que, poxa, o Facebook chega na favela, né? Vou falar com os moradores, eu vou precisar, mas é do Mark Zuckerberg, mas o Facebook também derruba, né, alguns tipos de conteúdo. Então a gente começou a ver, por exemplo, a consciência de, pô, o Facebook, esse tipo de post não tá, o algoritmo não tá puxando, não tá mostrando. E então eles têm sim consciência desse aspecto extremamente contraditório e sempre buscando, eu acho, que na verdade, né, as redes estão aí, tão fortes, existem, independentes das plataformas, já existiam, já eram grupos que já eram atuantes fazendo outras coisas antes do Facebook, enfim. Então tem isso também. Então eles sabem, então beleza, então a gente vai ter também o grupo no WhatsApp, a gente vai ter o Signal, a gente vai ter o Instagram, a gente vai ter o Twitter, a gente vai se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, lógico, nas mãos dessas grandes corporações, né, que estão querendo justiça social de forma nenhuma. Não. Então, sim, né? Então, assim, ter toda essa consciência, como é que a gente vai ao redor disso? A gente tem que usar o que interessa a gente, mas vamos criar alguma alternativa. Mas como é que a gente cria também, né? Se a gente não tem recursos, se não... como é que compete com o Zuckerberg? Como é que compete com Silicon Valley? André, é que você falou aqui, né? Pelo menos deixou escapar. Você conhece um pouco de publicidade, de marketing, né? Então, várias redes que foram tentadas para competir, eu acho que elas enfrentam dois grandes problemas. O primeiro é a barreira da língua, porque se não é inglês, isso por enquanto, porque eu acho que está havendo deslocamento para a Ásia, O que você acha? está havendo um deslocamento gigantesco, mas ele ainda vai acontecer. Hoje, você vê, né? É difícil, até a língua espanhola, que é muito forte, né? Você tem um aplicativo em língua espanhola. O aplicativo em língua espanhola tem que ser lançado em inglês, porque é a língua de contato, né? Aquela coisa. Agora, tem uma outra coisa que é o é, essas plataformas, as pessoas costumam fazer tudo nelas, né? A rede maior tende a ser maior, porque você fala com a família, faz compra, transfere coisas, recursos, e ela tem uma operação de marketing. Em geral, quando se lança redes alternativas, elas não são focadas no dinheiro, não são focadas no marketing. Então, tem um problema aí, né, de que no capitalismo o que é capital manda, né? E isso eu acho. Eu participei sei lá, da Diáspora, que foi uma tentativa de fazer uma outra rede, foi um rotundo e contundente fracasso. Sei lá, tinha milhares de pessoas, mas não rola, né? Porque as pessoas querem estar nas redes que oferecem mais coisas para elas. Eu digo as pessoas que estão no cotidiano, estão preocupados em sobreviver. O cara da Sim. favela, o cara da periferia, ele não tá. Ele até, você conversa com ele, ele vai falar: não, isso é muito importante derrotar as big techs, quando ele passa a pensar sobre isso. Cara, mas puta, ele tem que ganhar uma grana, ganha uma miséria, tem que tomar um ônibus lotado, tem que cuidar da família. Ele está num limite, né? Putz, eu acho que a gente tem uns entraves assim que não conseguimos resolver. Esses Eu ia até ativistas. te perguntar, desculpa, mas agora você Imagina. entrou esse papo, eu fiquei. Esse debate, por exemplo, do Mastodon, do Twitter, né? Quando o Twitter foi comprado Pelos. pelo Elon Musk, e aí, pelo menos aqui na Inglaterra, todo mundo, eu estou saindo do Twitter, adeus, adeus, Deus. adeus, tchau, vou embora. E aí foram para o Mastodon aqui, e no Brasil foram para a plataforma indiana, que é. Não, tem o Mastodon também. Todo mundo. Muitos ativistas, principalmente as comunidades de software livre, que são bem antigas, o pessoal ativista de direitos digitais, que eu chamo um guarda-chuva, eles utilizam o Mastodon, mas, meu, é aquilo que eu estou te falando.
falta algo que a gente não conseguiu resolver. Talvez não seja isso que eu falei do marketing, porque a gente não vai querer fazer um espelho do que eles Sim, já fazem, porque senão, né? porque senão você está fazendo, eles É, ganharam duplamente, né? Que você what's aderiu. the point? É, Exato. eu acho que a gente, porque, sei lá, é fenomenal. Você estava falando me interessou muito esse negócio de arte e ativismo, pelo seguinte, cara, a gente tem uma produção cultural que não é só mercantilizada. É óbvio que a produção cultural vira mercadoria, a gente sabe disso. Muitos artistas precisam viver e eles precisam divulgar suas produções, mas precisam ganhar dinheiro com isso, né? Porque é onde eles ganham. Mas a gente tem uma força no Brasil, nas periferias, tal, muito grande, né? Quando você falou de arte e ativismo, que eu vi no texto, eu falei, pô, será que não era essa junção, essa questão cultural, essa vivacidade cultural que permitiria uma rede africana brasileira, uma rede muito louco, né? Pô, seria maravilhoso. Você já imaginou uma rede africana, sul-americana, vamos sul-sul, né? Que é tão diferente, tão diversa, mas também é tão vítima das mesmas opressões, Tem uma questão, que cria sim. uma solidariedade, não cria? Você não acha? Sim. Aí, pronto, aí já É. temos um novo projeto. Não, mas mesmo. Não, sem dúvida. Eu acho que essa arte da liga com o hacker que você falou, né? Eu É, acho que se juntar o artivismo com a cultura hacker, digamos assim, fazendo essa ponte sua a sua, isso seria com certeza poderosíssimo. E assim, são tudo, né? Eu só posso falar assim de impressões, sentimentos que eu tive claro. durante a minha pesquisa, que foi pequena realmente, né? Foram um grupo pequeno de grupos no Brasil, um grupo pequeno de grupos no Quênia, mas a gente queria muito fazer essa ponte. Mas assim, por exemplo, o vídeo que eles fizeram, a animação que os quenianos fizeram para homenagear a Marielle Franco, é uma coisa assim, não tem como você assistir, e fora, enfim, tudo que aconteceu, né? E não ficar arrepiado, porque eles pegaram a música Edochum, que a Marielle gostava, os pessoais dela disseram que ela gostava muito dessa música, e fizeram uma versão em Swahili da música Edochum, e você se arrepia, assim, você sente, gente, como essa conexão tá tão forte aí, assim, de pessoas que não conhecem, digamos assim, a fundo o contexto cultural um dos outros. E é interessante o que você estava falando aí, que eu comecei a ler também como parte do processo, né, dessa pesquisa. Eu comecei em algum momento assim, eu tive uma crise assim de, gente, eu estou falando de mídia ativismo, ativismo, usando o tempo todo autores europeus, autores norte-americanos, o tempo inteiro, né? Toda referência, a gente nem pensa nisso, às vezes, a gente reproduz totalmente automaticamente. Então, quem é a pessoa que cita para isso? Não sei quem, né? Sempre os mesmos, né? E eu comecei a buscar, assim, fazer um esforço de ler autores africanos, ler autores quenianos, e aí conheci um trabalho de uma autora chamada Nanjala Nyabola. Publicou um Sim. livro agora sobre política, sobre ela chama de analógica e digital e toda essa coisa dessa esfera queniana aí nas redes sociais, falando de política, fazendo ativismo político e ela usa um termo que é energia popular, Olha, que é muito próximo à comunicação popular, que é, né, a tradição latino-americana de comunicação popular e como aquilo mobiliza, e como é efervescente, e como faz as coisas acontecerem. Então, poxa, eu acho que realmente. E se a gente começar a ver agora essa coisa, esse fenômeno de TikTokers e influenciadores de favela, eu acho que é uma outra área assim que não estava tão forte quando eu fiz a pesquisa, por exemplo, mas agora a gente vê todos sempre usando música, sempre usando cultura, é, e se fizesse essa conexão através do ativismo aí, como um projeto maior mesmo, de rede, e juntando com o hacker, acho que ia dar um caldo, hein? eu acho que ia dar um caldo, porque assim, você imagine o Quênia, a Etiópia, sei lá, o África do Sul,
Nigéria, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Brasil, Equador, Amazônia, comunidades indígenas. É uma coisa que esse mundo aí não conhece, né? Esse mundão. Essa tecnodiversidade é muito forte nesses lugares. É uma força ancestral, como eles dizem, né? Muito poderosa. Então, mas sei lá, falta alguma coisa. Eu sei, tem um amigo meu que ia falar, falta dinheiro para fazer a estrutura. Eu tava pensando nisso. E Mas não quando é tem só dinheiro, o dinheiro. dinheiro vem da Inglaterra. Não, mas tudo bem, meu. Aí tudo bem. Exatamente, reparative justice. Se formos no Justiça. sul, se a gente for o sul que está trabalhando, mas é curioso. Eu acho que por isso que você, por exemplo, estava relatando, o negócio, fiquei até arrepiado. Você estava falando dessa produção sobre a Marielle Franco, né? A Marielle é muito assim, né? Ela representou um espírito de luta de uma época, né? Porque eles não imaginavam que eles fariam isso, né? Um símbolo tão forte, quando eles mataram assassinaram a Marielle, né? E o Anderson, né? Mas onde que esse filme, esse vídeo tá? Ele é acessível? Sim, eu posso pôr, não sei se tem chat aqui na ligação, eu posso colocar o link Não, aqui. depois eu preciso passar o link na Te descrição do passo. E te passo programa. também o que a keniana, a diretora keniana, a Nyendo, fez sobre a Wangari, que também é Ah, é? lindíssimo, lindíssimo. E uma artista baiana fez a música, Olha. musicou, na verdade, uma poesia. E esse aí, quando eu ouço, ainda mais que tem o sotaque baiano, eu começo Ah, a é? chorar. Só de ouvir a mulher, a mulher cantando, gente. Eu fico muito. A gente conseguiu Muito até legal. fazer um painel agora num congresso recentemente, que a gente juntou dois artistas quenianos que participaram do filme da Marielle e duas artistas mulheres baianas que participaram do filme sobre a Wangari, e a gente colocou o pessoal para conversar. Foi também muito potente, assim. E essa experiência da Marielle, então, eu cheguei lá para falar sobre a Marielle e eu pensei, poxa, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a Marielle, porque a gente estava trabalhando com a Renata Souza, que hoje é deputada, né? Mas a Renata, inclusive, como ela é acadêmica também, pesquisadora, ela fazia parte dessa rede. Só Sim, que, obviamente, foi logo depois ela não pôde viajar, né? Tava com mil coisas acontecendo na sim. política, na vida. Então, e eu fiquei rouca, minha voz tipo, foi embora. Eu fiquei tão nervosa, minha voz não saía. Ah, Pra, não, travou, assim, total. A força, né? O peso que isso tem. Eu fiquei, sei lá, me sentindo, pô, não sou a melhor pessoa para estar, enfim, falando aqui. Mas, enfim, contei, né? Partilhei um pouco quem era a Marielle. É incrível, assim, eles conectaram imediatamente, assim. Toda a luta contra a violência policial, toda a luta contra a marginalização nas cidades, contra a desigualdade, a questão da juventude também. E, enfim, são histórias que se conectam, né? Eu acho também que é muito forte isso, assim, muito forte mesmo. Espero que a gente possa continuar trabalhando, porque eu acho que é só o começo mesmo, né? sem dúvida, porque eu acho que essa perspectiva que você traz, e você conseguiu fazer com que ela virasse um livro que vai repercutir, porque tem muita gente pesquisando isso na Europa, nos Estados Unidos, né? E que editora é mesmo? É a Então, Routledge, é? é Ah, Routledge. Routledge. Eu queria até falar uma coisa sobre isso. Não, É, mas aí é porque é o seguinte, a maneira como as editoras acadêmicas funcionam, né? Desses grupos grandes. sim. Eles sabem que livro acadêmico não vende, né? Digamos. Não vende como livro de autoajuda, mas você sabe que eu tive um livro aqui pequenininho, há muito tempo atrás. Ele vendeu mais de 40 mil cópias, que é exclusão, é um livro acadêmico. Não é tão, mas trazia um indício da uma organização teórica. Era exclusão digital, a miséria na era da informação. É meio velho. Sim, Então,
Mas que você fala, isso aí não é nada perto de um livro de autoajuda. Mas continua, vai. Mas é isso, de novo, voltamos àquela questão do Não, dinheiro, né? não, mas você estava falando, o livro acadêmico não vende muito. E aí? Bom, de forma geral, a não ser que você Tá vire bom. um acadêmico famoso, enfim, não é o Ah, meu caso. Aí eles colocam o preço e são dominados por, bom, fora do Brasil, essa coisa da publicação em língua inglesa, voltando ao ponto do inglês agora, né? tá. São dominados por grupos que nossa, é É. um cartel, assim, né? É a Taylor Francis, que tem a Routledge, a Sage, a Palgrave Macmillan, são algumas editoras muito, A são Routledge grupos é desse grupo? da Taylor Francis. É mesmo? É, Caramba, eu não sabia disso. aí, o que acontece? Eles põem o preço para o livro, quando o livro sai hardcover, né, que é a capa Sim, dura, o capa dura. preço lá em cima. Comigo, vou falar, o podcast é em português. Comigo, ainda foi pior, porque disseram assim, esse livro tem um foco regional. Aí eu falei, África e América Latina, gente, é uma parte muito grande do mundo, assim, né? Sim. Mas não é a Europa, não é o livro sobre os Estados Unidos, não é o livro sobre o norte global. Então, aí botaram um preço mais alto ainda. Olha só. Que é Você, qual a lógica disso? Se é para uma porque acho região que menor, você tem que baixar o preço, pô. porque o consumidor é pensado no europeu, nas instituições do norte global, né, que não vão ter tanto interesse no sul global. Só que o interesse no sul global tem subido muito. Isso aí, sendo modismo, não tem acontecido realmente, né? Esse debate do sul, enfim, seja lá, todos os termos são problemáticos, né? Sim. Decoloniality, descolonizar, enfim, tudo isso está É. rolando agora. Mas aí o que acontece? Eles colocam esse preço lá em cima e depois, um ano depois, eles lançam. Ai, como é, gente? Quando é a É capa o dura? capa. É, eu sei, é a Não é outra capa mole, né? capa mole. Então, aí. Porque o pensamento é que quem vai comprar esse livro são as bibliotecas das instituições, que Ah, as universidades compram as cópias das suas, né, eletrônicas e papel, enfim, dos livros, então o preço fica lá em cima é praticamente inviável para o consumidor, muito menos tipo em Libra para o pessoal no Brasil e no Quênia, é tipo um mês de aluguel comprar o livro, né? Mas a gente conseguiu vai rolar. A gente conseguiu conversar com o pessoal na Colômbia, hum. uma organização que eu conheço na Colômbia, que está fazendo um trabalho muito legal com mulheres autoras e mulheres na comunicação. Aí, oi, mulheres, Ah, hello. legal. E aí eles toparam publicar mais até o fim do ano. A gente está agora traduzindo o livro para o português, que eu originalmente, né, escrevi em inglês, né? Sim. Aí agora para sair em acesso aberto em português. Olha Aí só. vai ser legal. Muito legal, porque mas é importante, eu acho que eles lançar na Europa, lançar no chamado Norte Global, é importante, porque eu tenho visto muitos textos, eu estudo uma outra área, né? Mas eles estão muito preocupados quando eles falam de dados, informações, em deixar as fronteiras abertas, porque eles estão percebendo que a maior parte da população do mundo vai ser muito fortemente, já é, né? Mas vai ser muito mais ainda nos próximos anos, que eles falam de Ásia e África. E para eles, em geral, essas consultorias mais da Europa, a América do Sul não existe, né? Quase nunca, não Sim, existe. É sim. curioso isso, é Infelizmente. África e Ásia. Eles falam Sim. 90%. Eu falei, mas tem algo errado, né? Mas, se for verdade, 90% da população mundial em dois continentes desses, eu diria que eles vão ter muitas dificuldades, né? Porque você precisa ter uma estrutura de poder para manter essa colonialidade nesses povos, que precisa ser avassaladora, né? E eu acho que não vai rolar. Eu não sei. Tomara que isso seja bom, no sentido de ser mais
distribuir mais as opções culturais, né? As possibilidades de democratizar o poder mesmo, que dá vantagens econômicas, políticas, né? Sei lá. Mas Eu também tenho visto esse movimento, né? Eu acho que tá forte, sim, né? As barreiras são muito grandes, como a gente sabe. sim. Agora Mas me fala uma coisa, diga aí. Se você tivesse para o pessoal que, por mais que esteja caro ainda o livro, mas a que gente dá um jeito. a gente dá um jeito, a questão é, o que, que é que, quando você terminou de fazer esse livro e botou um título que é o, o combate contra a marginalização no sul global, né, a partir desse. Que é o que, que você acha que é a grande, vamos dizer assim, contribuição do livro aí para a academia ou mesmo para os ativistas? Eu acho que tentar entender esse mídia ativismo sul a sul, se ele tem alguma característica única, né, Hum, diferente, peculiar. Será que a gente pode redefinir o que seria esse mídia ativismo quando a gente põe essas duas palavras juntas do sul, sul, sul a sul, é esquisito, né? é, É, quais são os elementos que se sobressaem nesse mídia ativismo de forma a contribuir para a literatura de mídia ativismo, de movimentos sociais? Como é que a gente... E assim, eu acho que uma coisa que foi muito também muito tocante, assim, que mexeu comigo um pouco, quando a gente estava trabalhando com as artistas de Salvador, que fizeram, por exemplo, esse vídeo sobre a queniana Wangari Maathai, elas disseram assim: a gente construiu novas memórias, a gente fez novas memórias com esse filme. A gente primeiro começa assim, parte de um ponto de total ignorância um sobre o outro, né? Tanto no Brasil quanto no Quênia. Assim, o que a claro. gente sabe sobre o Quênia? A gente não sabe Nada. absolutamente nada. E os quenianos também não sabem absolutamente nada sobre a gente. Quando eu estava lá, eles falaram: Brasil, futebol, estádio, tal, Pelé. Enfim. Sim. E a gente sabe corredores, né, quenianos. Então, esse aprendizado mútuo e essa construção, digamos assim, repensar essa história que a gente não, essa história fragmentada que a gente não sabe um sobre o outro e construir novas memórias, novas, enfim, ela falou isso, a gente fez uma nova memória. Eu acho que isso foi um aspecto assim que foi forte. É, a questão do diálogo também, dialógica, né, muito forte e interessante. Os autores latino-americanos falam disso o tempo todo e os autores africanos também. Olha, Quando eu fui buscar um pouco a literatura africana sobre isso, por exemplo, tem todo o trabalho do Freire, né, de ação, pesquisa, ação, que eu estou trabalhando agora também no outro projeto. E quando eu fui ler autores quenianos, por exemplo, tem um trabalho sobre ser incompleto, o quanto a civilização ocidental tem uma arrogância de que tudo está completo, você quer saber tudo, você tira aquela onda, e é, que na epistemologia africana, na verdade, vamos celebrar que a gente é incompleto, e que a gente só vai ser completo se a gente conversar, porque a gente vai aprender o que a gente não sabe. olha só. Então, isso aí é totalmente o que o Freire estava falando, né? E aí, gente, eu comecei a achar também esses diálogos epistemológicos também. Pensadores africanos, pensadores latino-americanos. Eu acho que isso traz uma contribuição gigantesca para toda, né? Pensando assim do ponto de vista acadêmico, a literatura acadêmica sobre movimentos sociais, construção de coletividade, como é que se faz um coletivo, como é que a gente vira nós e não só eu, ainda mais agora, né, com tanta coisa do individualismo, enfim, tudo é atenção individual. Então, assim, eu acho que muitos caminhos interessantes. Olha só. Sinceramente, assim, é o começo mesmo, né? Foi o começo de uma jornada. Eu espero que isso abra novos caminhos, novas conversas. Essa ideia que você deu Pô, agora aí de juntar esse aspecto hacker com a potência e energia do ativismo, eu acho que é um caminho bem legal também. Vamos olha, ver. acho, André, que parabéns aí pelo trabalho. E aí, quando você estava falando no final, eu tinha até olhado um trecho do livro, é mais ou menos assim: nós somos construção do movimento. Essas histórias são conectivas, essas histórias, esses relatos, né?
essas conexões são transformadoras, e essas transformações podem ser poderosas. Ou seja, é isso, né? Então, o fato de você aproximar essas narrativas, essas experiências, pode gerar uma sinergia que vai ter um poder incrível, para além do que a gente pode imaginar, né? E que a gente muitas vezes subestima essa força da arte, do ativismo, da cultura nossa, né? Muito legal, viu? E eu Gostei acho muito. que essa aprendizagem das histórias também é muito assim, sabe? E aconteceu uma coisa até bem interessante agora recentemente também. Os artistas quenianos que eu estava trabalhando, alguns deles não conheciam as histórias deles mesmos. Olha, Então, um deles fez assim, falando da história da Judy, que era uma. Judy, sua história é maravilhosa, é inspiradora. Você não sabe como isso mexeu comigo. Então, assim, realmente é uma coisa clichêzaça de se falar, mas compartilhar as histórias, eu acho que tem uma potência tão grande e tem tantos pontos em comum quando a gente tá afim de buscar esses pontos em comuns. E eu acho que com esse legado, com essas, digamos assim, cicatrizes coloniais que a gente busca isso. olha, E, né, eu não me tocava também, mas eu tenho visto até, por exemplo, eu não esperava, tipo, fiz um tweet do livro, não sei o quê, fazendo uma piadinha, e as pessoas começaram a conversar comigo, assim, e africanos começaram, da África do Sul, poxa, é mesmo, né? Tipo, eu não sabia, que conexão que tem nisso que eu não via antes. E é, sei lá, mas que é bom, a né? Tomara que. da história e da memória. Muito bom, viu? Muito legal. Bom, nós estamos há mais de 50 minutos aqui, André. Eu sei que a conversa vai indo, mas a gente tem os 50 minutos do episódio do Tecnopolítica. Valeu muito pela conversa. A gente vai voltar a conversar outras vezes. Não esquece de me mandar o link e todas e todos que estão nos ouvindo, fiquem ligados e ligadas no próximo Tecnopolítica. Mas antes eu vou passar a palavra final aqui para a Andréa. Fala aí, André. Sérgio, muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui também conversando com Legal. você, contando nossas histórias aqui um pouco para o outro. Muito. E desculpa, não sei se eu me empolguei demais aqui também, falei demais. Não, é isso aí. É a nossa conversa no Tecnopolítica.